palavra de Deus nos diz assim: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, que nós possamos, Pai, no nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito que nos ilumina, entendermos e aplicarmos a Tua palavra ao nosso viver diário, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Queridos, esse texto é um daqueles que nós encontramos nas Escrituras, os quais é muito fácil você ler, tirar algumas lições que são bastante óbvias no texto, mas aplicarmos não a nós, mas a alguém que conhecemos, a uma situação vivida, a uma pessoa que você atribua. Quando o texto fala de vinho novo em odres velhos, né, em vasilha de couro velha, quando o texto fala de um pano novo em roupa velha, pano esse que vai forçar a roupa e tornar pior o rasgo, obviamente Jesus está se referindo a uma atitude de uma pessoa, a alguém que é um odre velho, alguém que é um remendo novo numa roupa velha. E é fácil você olhar para esse texto e pensar em alguém que não consegue entender coisas novas, em alguém que você talvez se lembre que vive na igreja e tem às vezes um pensamento diferente do seu, você consegue, aquele irmão ali não aprende mais nada. O fato é que nós todos, e eu queria que você pensasse nisso com muito carinho, nós todos podemos nos tornar vasilhas velhas, inaptas para receber um vinho novo. E eu estou dizendo isso aos irmãos a partir de uma reflexão minha pessoal. Então isso aqui não tem nada a ver com alguém, não é uma mensagem direcionada do pastor a alguém, em hipótese alguma, diante de Deus. Mas é uma experiência minha que eu vivi há pouco tempo mesmo. E eu refleti, pensei e resolvi trazer para os irmãos esta reflexão, porque creio que, principalmente nós aqui no culto de quarta-feira, na maioria dos irmãos que estão aqui, são irmãos que têm bastante tempo de vida cristã, bastante maturidade, e a gente precisa pensar nisso. Eu alguns meses atendi uma pessoa, por várias vezes na verdade, que me procurou no gabinete pastoral para aconselhamento. Eu estou contando aqui para os irmãos, eu pedi permissão a esta pessoa, não vou dizer o nome da pessoa e nem entrar em detalhes do aconselhamento, mas perguntei se eu poderia dar o exemplo do que aconteceu comigo. Essa pessoa me procurou e antes dela me procurar, quando ela marcou para conversar comigo, eu já sabia do que se tratava, eu sabia qual era o assunto e eu sabia qual era o problema que ela enfrentava. E eu já tinha na minha mente uma ideia básica daquilo que eu ia dizer para essa pessoa, porque eu já tinha um conceito formado do que estava errado na situação e o que essa pessoa precisava. E eu acredito que isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, né? Quando a gente ouve uma história, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente já cria uma opinião sobre aquilo, né? E essa opinião ela é sempre marcada
pela nossa maturidade, pelo nosso tempo que a gente tem de vida, né? Porque isso não necessariamente é uma coisa relacionada a uma questão das escrituras, mas da vida como um todo. E isso eu acredito que é quase que impossível a gente não fazer, né? E no meu caso, que eu sempre estou atendendo pessoas, conversando com pessoas, a gente está sempre preocupado e, na verdade, a gente tem um cuidado muito grande no que dizer, em como dizer, porque também existe uma responsabilidade que todo pastor sabe que tem, ou se espera que saiba, pelo menos. Mas, enfim, essa pessoa me procurou e, no primeiro encontro, foi quase como que exatamente como eu imaginava na minha mente. A pessoa me contou a história, me relatou assim com alguns detalhes o que eu já mais ou menos conhecia, pude conhecer um pouco melhor. E naquele primeiro momento, o que eu pensava em dizer, o que eu já tinha previamente, antes da conversa, estabelecido na minha mente como uma linha de raciocínio, inclusive bíblica, para tratar o assunto, foi o que de fato eu fiz. Nada mudou nesse primeiro encontro. E eu notei que essa pessoa saiu muito chateada daqui, né? E ela não gostou muito de ouvir o que ela ouviu do seu pastor. Isso, na verdade, não é tão incomum. Às vezes acontece isso. A gente tem que falar aquilo que precisa ser dito, principalmente à luz das Escrituras. Essa pessoa voltou e nós fomos conversando outras vezes. E à medida com que nós fomos conversando, eu comecei a entender melhor quem era a pessoa, por que tomou atitudes que tomou, em que contexto melhor aquilo foi acontecendo. E ela começou a contar algumas coisas, e essa conversa, uma, duas, se tornou 3 conversas, se tornaram 4 conversas. E a gente já se conhecia num relacionamento ovelha-pastor bastante superficial. Esse relacionamento começou a se tornar um relacionamento mais próximo. E a conversa começou a ficar mais interessante, a gente foi estreitando os laços. E eu comecei a reavaliar e repensar os meus conceitos e tudo aquilo que eu tinha dito. E perceber que algumas coisas que eu havia dito e que eu havia inclusive aconselhado, eu estava completamente equivocado e errado nos conselhos que dei. Por isso eu disse para os irmãos que esse é uma mensagem que vem de uma reflexão minha. Porque nós não somos perfeitos. Eu acredito que um fator muito importante na vida para todos nós é que nós sejamos capazes, meus queridos, de esta autoavaliação que nós precisamos fazer. Fui criado num lar evangélico. Eu sou neto, bisneto de fundador de igreja, sobrinho de missionário, sobrinho de pastor, sobrinho de outra missionária, que eu estou lembrando aqui as pessoas na minha... Fui criado nesse contexto. Fui para o seminário muito jovem, com 20 anos de idade. Cresci nesse contexto de igreja. Sempre fui apaixonado pelas Escrituras, sempre fui apaixonado pelo contexto de igreja. Estou há quase 20 anos no ministério pastoral, né? O tempo está passando. E a gente vai adquirindo experiência com isso. E sempre tive um temor muito grande diante de Deus, da responsabilidade que tenho como pastor. Mas nesse caso, que os irmãos podem às vezes ficarem curiosos, mas não fiquem, porque eu não vou dar detalhes, não posso, né? Mas eu me percebi um odre velho, incapaz de receber vinho novo. Eu olhei para aquilo que eu tinha enquanto crente de conceitos a respeito de algumas coisas que nada acrescentariam para aquele momento e, na verdade, eram coisas que precisavam ser repensadas, e um estudo mais aprofundado das Escrituras e um aperfeiçoamento meu diante de Deus, com Deus, do meu entendimento a respeito das Escrituras, me trouxe um amadurecimento, eu creio. Agora, queridos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Como cristãos, a gente vai carregando bagagens e criando na nossa vida uma cosmovisão, um jeito de enxergar a igreja e as coisas de Deus
aonde nós determinamos o que Deus tem que fazer, como fazer, e muitas vezes o que está certo e o que está errado. E isso, queridos, é muito perigoso, muito perigoso. Quando nós olhamos aqui para o contexto do Novo Testamento, a Bíblia nos chama a atenção muitas vezes para esta questão. E é muito fácil para nós olharmos para a época de Jesus e apontarmos os dedos para os fariseus, considerados um dos maiores partidos religiosos daquela época e gente muito tapada, né, espiritualmente, e eram muito voltados a questões e leis e regras completamente equivocadas, porque Jesus apontou o dedo e nessa ferida e mostrou que eles estavam errados. Mas eu fico pensando, se fôssemos nós naquele contexto, nós seríamos daqueles poucos, se lembre disso, daqueles poucos que entenderam que Jesus estava certo, ou dos muitos religiosos criados no contexto, povo de Deus, escolhido por Deus, mas que se tornaram completamente cegos e odres velhos, inaptos para o vinho novo. Esse é um perigo, queridos, que nós precisamos saber que existe na nossa vida cristã. E eu, embora ainda me considere um jovem pastor, né, já estou com 44 anos, com quase 20 anos de ministério, e eu brincava esses dias com uns irmãos aqui na igreja, falei, acho que eu curvei o cabo da boa esperança, né? Não sei, espero que não, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo, e isso é bom, e maturidade, e a Bíblia vai falar sobre isso, sobre maturidade que vem com a idade, e outra que também não vem com a idade, a Bíblia fala sobre isso. Mas o fato é que a gente realmente vai amadurecendo, e isso é bom. Mas será que junto com esse amadurecimento, não nos tornamos também enrijecidos? Não nos tornamos também inaptos para entender algumas coisas e nos fechamos completamente para aquilo que Deus quer fazer? É o que está acontecendo com esse povo. E os fariseus, meus queridos, são alguém que nós olhamos nas Escrituras e nós temos um certo asco por eles, mas eles eram o povo, parte daquele povo que recebeu as mesmas instruções que outros receberam, outros partidos religiosos, e por quem a história de Cristo chegou até aquele tempo. Eles tinham acesso e tudo aquilo pelo que eles brigavam, tudo aquilo pelo que eles lutavam, era exatamente a mesma coisa, o mesmo texto, as mesmas palavras que Jesus também utilizava. Era o Antigo Testamento, a lei de Moisés. E um pensamento completamente deturpado. Então Jesus aqui, queridos, nesse primeiro momento, ele é interrogado acerca do jejum, e os fariseus estão sempre cercando Jesus, querendo encontrar alguma coisa para culpá-lo de uma heresia, de alguma coisa que está falando. Eles estão perseguindo Jesus e andando atrás de Jesus e querendo colocar Jesus sempre numa enrascada. E nesse momento eles vão aqui questionar, né, Jesus, os fariseus, né, os discípulos de João aqui no caso, né, eles e os fariseus, eles não estão... eles fazem jejum e os seus discípulos não fazem. Como é que é esse negócio? E Jesus vai responder, fala assim, né, o noivo está aqui, né? O texto ele é autoexplicativo, acho que você consegue entender, não é tão difícil, né? O noivo está aqui, eles não precisam fazer isso agora, né? Eles não precisam se privar disso nesse momento, buscando proximidade com Deus. O jejum leva a gente à proximidade com Deus, a abrirmos mão de uma coisa primordial para a nossa carne, para o nosso sustento, para que a gente dedique tempo exclusivo ao Senhor, para estar próximo do Senhor. Isso nos ajuda a entender o que Deus quer. Eles estavam com Jesus, Jesus era o Filho de Deus. O fato é que os fariseus, eles não criam nisso, eles não entendiam isso. E então Jesus vem dizer no verso 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Eu temo, queridos, que nós não podemos nunca
deixar e permitir que isso aconteça conosco. Se você olhar um pouquinho adiante e for seguindo a história de Cristo, chegar lá no capítulo 15, por exemplo, do mesmo evangelho de Mateus, capítulo 15, deixe-me ler o texto, diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Mais uma coisa aqui, eles estão querendo pegar Jesus em alguma coisa. E Jesus respondeu: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai, assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Aqui, queridos, a gente consegue perceber nesse versículo 10, depois de Jesus dar essa lição de moral nos fariseus, ele explicando aquilo para o qual os fariseus estavam criticando Jesus. Ele está mostrando para nós algo que é muito importante a gente entender nas Escrituras. O nosso Deus é um Deus de princípios, e os princípios precisam ser entendidos. E as regras, e às vezes a forma que é dada mais valor do que o princípio, torna o princípio nulo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. E Jesus está dizendo: não é o que entra pela boca, não é a comida que entra, mas é a palavra que sai. Porque essa palavra vem de um coração que está corrompido. E o ensinamento desde a época de Moisés era esse, que vocês entendessem o princípio que está sendo dito e ensinado aqui. Então os discípulos, versículo 12, se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixam-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Até aqui é suficiente. Queridos, as palavras de Jesus são bem duras, bem difíceis para com essas pessoas, porque elas realmente estavam completamente cegas em relação ao agir de Deus no momento mais lindo da história, a vinda de Jesus Cristo. O Messias, por tanto esperado, estava ali, diante deles. E eles estão lutando contra aquele a quem eles esperam há tanto tempo. Por quê? Por causa da tradição. Por quê? Por causa dos olhos tapados a partir de regras e de conceitos estabelecidos que fecham os olhos para um Deus que constantemente nos ensina. E eu sei que você entende o que eu estou dizendo, eu estou relativizando as coisas e nem criticando a tradição. A tradição é algo bom, é importante, constrói a história e nos faz chegar aonde nós chegamos. Mas o tradicionalismo e o não entendimento do que de fato Deus quer através dos princípios impede, nos cega e nos permite, às vezes, tomarmos atitudes completamente equivocadas. E eu, diante dos irmãos, com muita humildade, mas aproveitando o ensejo para ensinar os irmãos, digo que eu estou também no perigo de cometer isso. E se eu estou, eu tenho certeza que você também. E eu acho que você precisa pensar a respeito disso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Colossenses, nós vamos ver o apóstolo Paulo, um livro que ele aborda esse tema de uma forma muito contundente sobre o legalismo dentro da igreja.
Colossenses capítulo 2. Se nós lermos a partir do versículo 6, a gente vai ver o apóstolo Paulo, que foi alguém que de um legalista se tornou um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo. Ele diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também, vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, diz versículo 16, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas nos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Até aqui. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala e escreve esta carta aos Colossenses, essa carta é uma carta muito importante e ela está dentro de um contexto religioso, inclusive. E Paulo está contrapondo heresias que estão acontecendo dentro da igreja, heresias dentro, sim, de um contexto histórico específico. E uma vez eu vi um debate com o pastor Luiz Saião e uma outra pessoa conversando, e eles citaram esse texto, e o outro pastor, que eu não vou me lembrar o nome, e é até bom não citar aqui, porque o culto está sendo gravado, né? Eles estavam conversando a respeito do legalismo, e esse outro pastor, se colocando numa posição bastante legalista, ele estava dizendo que esse texto não se aplica muito a coisas como as que nós vivemos hoje no contexto religioso da igreja, porque aqui o apóstolo Paulo estava falando especificamente a uma questão de heresia que estava vivendo naquela época, aliada à circuncisão, e nós hoje não praticamos mais isso. E eu lembro que o Luiz Saião, ele olhou para aquilo e ele falou assim, queridos, o princípio bíblico não pode ser deixado de lado. Aqui existe um princípio por trás desse texto. E ele tem razão, e eu concordo com ele, o princípio do legalismo. Porque nós precisamos ser capazes, meus irmãos, nós não temos ninguém dentro da igreja hoje brigando e discutindo por conta de circuncisão. Não tem nenhum homem aqui dizendo que algum homem tem que ser circuncidado para poder estar perto de Deus. Não existe mais isso. Mas o que é que existe? Quais são as outras coisas que tem no nosso meio hoje que trazem legalismo para dentro da igreja, que são reais, que é a partir desse princípio? Porque a Bíblia é cheia de princípios. Nós precisamos pensar e refletir sobre essas coisas. A Bíblia é a única regra de fé e prática. E ela precisa ser uma faca muito afiada que penetra juntas e medulas. E nós precisamos estar dispostos a permitir que quando ela penetre, ela mude, ela corte, ela exponha aquilo que está errado no nosso meio hoje.
E a igreja de Jesus, para que ela siga avançando e caminhando e sendo relevante num mundo um mundo que está em constante transformação, sem abrir mão dos princípios, sem relativizar pecado, sem abandonar a verdadeira fé em Cristo, que é o cabeça da igreja. O crente em Cristo Jesus, ele precisa estar disposto a entender e compreender e permitir a ação do Espírito Santo, que é quem de fato dá o discernimento, inclusive para entender as Escrituras. E meus irmãos, essa palavra, como eu disse a você, e eu quero repetir isso, eu enfatizo isso, não é de forma alguma direcionada a nenhuma situação da igreja e a nenhum irmão, mas uma situação do seu pastor, que jovem, mas com quase 20 anos de ministério, num aconselhamento pastoral, percebeu, olhou para dentro de si e falou: eu estou me tornando um vinho, um odre velho, incapaz de receber vinho novo. A gente precisa repensar às vezes. E eu parei, pedi perdão ao Senhor, né? E junto desse aconselhamento, foi uma coisa muito bacana, muito gostosa, a gente pôde conversar. Eu pude, inclusive, isso que eu estou dizendo para você, disse para esta pessoa que me procurou, expliquei para ela, ela ficou muito surpresa, né? Falou: pastor, como é que o senhor tem coragem de admitir isso? Não, eu tenho que admitir, porque assim é a nossa vida. A gente precisa crescer a cada dia e entender isso. E foi muito libertador para mim, foi muito bom. E trouxe para mim não só uma sensação, né, superficial, mas trouxe para minha mente um entendimento mais profundo sobre questões da vida. E eu termino dizendo para vocês, também à luz da minha experiência, que isso não foi nada fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente não gosta de mudar. A gente é muito difícil de rever conceitos. Quando a gente tem um conceito estabelecido, e a gente já tem, e aqueles que gostam, eu sou um cara muito racional. Quando eu tenho um conceito, eu gosto de ter assim fundamentação para esse conceito. Porque eu tenho esse conceito? Por causa disso, disso. E a gente às vezes se senta em cima desses conceitos. E a gente corre o risco de estar vivendo distante do verdadeiro princípio que Deus nos mostrou e quis que nós vivêssemos. Fica aqui, meu querido, minha querida irmã, um alerta para você, um incentivo para que você, quando ler as Escrituras, quando se debruçar diante daquilo que está escrito nas Escrituras, você faça isso com muito temor diante do Senhor, com muita oração, porque o Espírito Santo de Deus, nosso Deus é maravilhoso, Ele vai falar e vai mostrar essas coisas, muito mais do que um pastor dizendo, mas Ele vai falar com você, Ele vai ensinar você. E quando Jesus muda alguma coisa, né, quando Jesus muda sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Nós cantamos isso. Quando nós conseguimos permitir que Deus de fato mude a nossa mente, o nosso coração, isso é bom demais. Isso é maravilhoso. E traz crescimento para nós, e também não só para nós, como servos, como filhos do Senhor, que vivemos aqui diante de Deus com uma missão, nos tornamos cada vez mais aptos a realizarmos a missão pelo qual um dia nós fomos alcançados. Eu queria que nós orássemos. Feche seus olhos onde você está. Eu queria dar a oportunidade de você pensar um pouquinho sobre isso, colocando a sua vida diante de Deus. Existem pessoas aqui, irmãos e irmãs aqui, que têm muito mais experiência cristã do que eu, muito mais tempo de vida do que eu, tempo de igreja do que eu. E a cada uma dessas pessoas, assim como todos, eu respeito muito, e Deus se alegra por você estar aqui, ouvir isso. Mas lhe pede nesta noite que você reflita um pouquinho e tome cuidado com essas questões que são importantes. Deus querido, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Deus, é verdade, como ela é viva e eficaz. Pai querido, como é bom amar a Tua palavra, como é bom ler, aprender e entender. Como é bom, Deus, se surpreender com a Tua palavra. Deus, não nos deixe ler a Tua palavra como um livro qualquer,
Mas ajude-nos, Deus, a entender que aqui estão as verdades do Senhor para a nossa vida, que o Teu Santo Espírito nos ilumina e fala conosco, quando lemos, quando meditamos, quando nos debruçamos na Tua palavra. E Deus, que por ela nós sejamos transformados, mudados a cada dia. Que cada texto, Deus, que nós leamos, ainda que tenhamos lido muitas vezes, Deus, seja novo. Não com coisas que não está dizendo, não com heresias. Livre-nos disso, Deus. Por isso o Teu Santo Espírito precisa ser quem nos direcione e nos oriente. Mas que, Deus, nós possamos nos apaixonar pela vida que existe no texto. Porque através dele, Deus, nós aprendemos a viver a nossa vida hoje. Através deste texto escrito, Deus, há tanto tempo atrás, nós conseguimos hoje, num contexto cultural completamente diferente, encontrarmos vida no texto, encontrarmos ações práticas para o meu dia a dia hoje, neste texto. Oh, Deus, obrigado por isso. E, Pai, não permita que nem eu, ninguém dos meus irmãos que ouvem esta mensagem nesta noite, se tornem, Deus, odres velhos. Que, Deus, aquilo que o Senhor tem de novo para nós, possa caber dentro do nosso coração e da nossa mente, Deus, para que nós sejamos, Deus, melhores para a honra e glória do Senhor, melhores como servos, melhores na missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos. Obrigado, Pai querido. Não nos permita, Deus, nunca vivemos uma vida cristã, religiosa, dentro da igreja, onde apontamos o dedo para o nosso irmão, apontamos o dedo para as atitudes de alguém, Deus, mas que com amor, se entendemos que há algo errado, Deus, que sejamos aptos a falar, a corrigir em amor, como o Senhor nos ensina. Dê-nos a capacidade de sermos firmes nesse sentido, mas não tire de nós o amor que devemos tratar os nossos irmãos, a compreensão, tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer fazer através de nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe.